Olá pessoal, para auxiliar aqui nos exercícios de homomorfismos e isomorfismos também que aparecem aqui, é desse tópico, homomorfismos e isomorfismos de grupos. Me pediram ajuda no exercício 59, mas além disso, acho que os 61, 65, todos esses exercícios é necessário saber o que é um isomorfismo, tá? Essa parte aqui de isomorfismo. Nesses vídeos que eu passei aqui, eles falam sobre homomorfismo, mas acho que nenhum deles fala sobre isomorfismo, até por isso eu passei para vocês fazerem a leitura. Acho que dessas páginas aqui, ó, 167 e 168 fala sobre isomorfismo de grupos. Aqui eu vou falar então rapidamente a definição e falar mais algumas coisas para ajudar nesses exercícios de isomorfismo. Aqui pela definição, se você tem uma função que é um homomorfismo de grupos, uma função que é de um grupo G num grupo J, se essa função for também uma bijeção, então essa função será chamada de isomorfismo, tá? Então, só lembrar, se você já tem um homomorfismo, quer dizer que f de x operado com y, vocês viram pelos vídeos, né? Isso aqui vai ser o f de x. Eu vou colocar aqui outra operação, a operação delta, com f de y. Aqui essa estrela é uma operação do grupo G e essa operação delta vai ser uma operação do grupo J. Se há um homomorfismo, quer dizer que a imagem do composto vai ser o composto das imagens pela operação delta aqui agora. Ok, então isso aí foi dito nos vídeos. Agora, para ser um isomorfismo, precisa ser um homomorfismo e, além disso, a função precisa ser uma bijeção. Se é uma bijeção, significa que essa função é injetora e também é sobrejetora. Injetora e sobrejetora. Injetora. Quando você pega a imagem de dois elementos, f de x foi igual à imagem de y, se a imagem de x for igual à imagem de y, quer dizer que esses elementos x e y são iguais, tá? Numa função injetora, se você pegar dois elementos distintos, se eles fossem distintos, então a imagem deles também tem que ser elementos distintos lá. Aqui o f de x e aqui um f de y. Se as imagens forem iguais, quer dizer que os elementos lá do domínio devem ser iguais também. Agora, sobrejetora significa o quê? Significa que não vai sobrar ninguém no contradomínio que não seja a imagem de alguém aqui no domínio. Então, se você tiver um y pertencente a j, nesse caso, que é o conjunto de chegada, se y pertence a j, então o y é igual a f de x. O y é a imagem de x para algum x no domínio. Quem é o domínio nesse caso? G. Tá? Injetora e sobrejetora. Quando acontece as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer que é uma bijeção. Ou pode dizer também que a função é bijetora. Em alguns casos, em algum tipo de exercício, é essa verificação que tem que fazer. Mas em outros, uma verificação mais útil é usando uma tábua, porque às vezes você não tem definido de forma explícita como é essa função. Você não tem uma lei ou regra dela
uma fórmula para ela mostrando como ela é. Então você tem muitas vezes tabelas, tábuas na verdade das operações, e você tem que analisar as tábuas e dizer quando que um grupo é isomorfo a outro, tá? Ó, se essa função for um isomorfismo, então a gente diz que G e J são isomorfos, tá? E às vezes a gente tem que observar isso olhando para tábuas dos grupos. Ocorre também às vezes do conjunto de partida e o conjunto de chegada aqui serem iguais. E aqui está dizendo aqui que nesse caso a gente diz que F é um isomorfismo de G. Se não forem iguais, aqui F é um isomorfismo de G em J. Se forem, F é um isomorfismo de G. Se tivermos dois grupos finitos e com poucos elementos, como nesse caso de G aqui e S2, podemos verificar se eles são isomorfos, ou seja, se existe uma função entre eles que é um isomorfismo ali, simplesmente olhando para a tábua deles. Tá? Primeiro aqui, esse grupo G é formado pelos elementos 1 e menos 1 com a operação de multiplicação. Construindo a tábua dele, a gente vê o seguinte: 1 vezes 1 é 1, 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 1 vezes 1 é menos 1, menos 1 vezes menos 1 é 1. A tábua de G, bastante simples, tá? A tábua de S2. S2 é um grupo de permutações. Eu tinha passado um vídeo para vocês a respeito de grupos de permutações. Um vídeo não sei se foi um ou mais de um, acho que foi um só. Mas tinha bastante coisa e tal a respeito de grupos de permutações e como que se realizava as operações, que nesse caso a operação aqui é composição de permutações, para construir tábua desse grupo, tá? Agora vamos ver que de fato essa aqui é a tábua de S2, de forma bastante simples aqui, ó. A composição é a operação, então quando a gente vai calcular um elemento que está... Não vou fazer esse que é bastante simples, vou fazer esse aqui, ó. Esse elemento aqui, como que a gente sabe que é F1 mesmo? Aqui seria a composta aqui, ó, de F0 com F1. A F0 bola F1. E aí como que a gente calcula isso? F0 é essa aqui, ó. É a permutação que é representada por essa matriz. É aquilo que ele chama de permutação idêntica. E a gente vai fazer com essa outra aqui, que é 1, 2. Aqui tá errado, tá? Aqui é 2. Aqui 2, 1. E quando a gente vai fazer a composição, primeiro a gente faz isso que está do lado direito, tá? Para depois fazer a que está do lado esquerdo. Aí a gente quer saber como seria essa matriz aqui, que é a imagem disso. Tá? O 1 vai ser levado em Q e o 2 vai ser levado em Q. Aí a gente olha F1 primeiro, que é essa aqui, ó. F1 leva 1 em 2, né? Então a gente pode pensar assim, ó. O 1 é levado em 2 através de F1. E o 2 é levado em Q através de F0. Através de F0, 2 é levado em 2, ó. Então, aqui, ó, 2 é levado em 2. A composta, então, leva o 1 no 2. Tá? Então, a gente coloca aqui o 2 embaixo do 1. Isso aqui seria 0 composta com F1 igual. E agora o 2 é levado em que através da composta? Primeiro a gente aplica F1. F1 leva 2 em 1. Então aqui, ó, o 2 é levado em 1 por meio de F1. E o 1 é levado em que por meio de F0? F0 a identidade leva 1 em 1 mesmo, tá? Levado em 1, tá? Então,
A composta leva 2 em 1. 2 em 1. E isso aqui é qual dessas aqui, ó? Essa aqui dá pra gente ver que é justamente igual a F1, ó, que leva 1 em 2 e 2 em 1, ó. Esse aqui é igual a F1. Quer dizer o seguinte, que quando a gente opera F0 com F1, a gente obtém F1. Tá aqui, ó. F0 com F1 obteve F1. Você pode conferir em cada uma dessas e ver que realmente dá esses elementos que estão aqui. Ok, agora, olhando para as tábuas, a gente pode identificar que os dois grupos são isomorfos, pensando o seguinte: se eu pegar na segunda tábua e trocar essa operação pela operação da tábua de cima, o elemento F0 pelo elemento 1 de cima, ó, F0 por 1, e o F1 pelo elemento menos 1, essa tábua de baixo aqui, ó, vai ficar exatamente igual à de cima aqui, ó. Se eu troco o F0 por 1, o que vai ficar aqui, ó? Ficar o número 1. Se eu troco F1 por menos 1, ó, aqui fica menos 1. Se eu troco, aqui no F1 elevado a menos 1, tá? É o elemento menos 1 aqui mesmo, só estou fazendo um rascunho aqui. Se eu troco, vou até colocar em outra posição para não dar confusão aqui. Espera aí. Aqui, ó, vou colocar, aqui seria o 1, aqui seria o menos 1. Ok. Se eu troco aqui F1 por menos 1, aqui ficaria menos 1. Aqui F0 por 1, tá vendo? Aqui ficaria 1. Ó, fica igual a de cima, ó. Menos 1 e 1 embaixo, ó. Menos 1 e 1. E aqui, ó. 1 e menos 1, aqui, ó. 1 e menos 1. Tá? E aqui, quando eu trocasse aqui também, ia ficar tudo igual. Essas duas tábuas seriam idênticas se eu fizesse isso aqui. Em alguns casos, isso não acontece, tá? Que às vezes, digamos que eu teria mais um elemento aqui, digamos um elemento 2 nessa de cima. E aqui desce menos 2. E aqui nessa de baixo eu tivesse mais um elemento também, mas aqui fosse, digamos, uma F1, pode ser F1, tá? Aí, fazendo essas trocas aqui, o F1 seria trocado por menos 1, ó. Aqui, então, nessa posição, ficaria o elemento menos 1. E lá em cima, não é o menos 1, é o menos 2. Essa tábua ficaria diferente da de cima. Claro, ela teria mais linhas também e tal. Só estou supondo assim. Quando você faz essas trocas assim, se desce um elemento lá em cima diferente do elemento que estaria nessa mesma posição aqui embaixo, quer dizer que os dois grupos não são isomorfos. Ok? Isso aí é uma verificação útil para o exercício 59, eu acho que para o 60 também. Tem que construir a tábua e verificar se, trocando os elementos ali, as tábuas ficariam idênticas ainda. Então, nesse exercício 59, é para construir a tábua de um grupo G que tem elementos genéricos assim, ó, E, A, B, C, que seja isomorfo a esse grupo multiplicativo H. Aqui é 1, aqui é I, menos 1 e menos I. Para que você construa essa tábua e os dois sejam isomorfos, primeiro você tem que construir a tábua desse H aqui. E aí depois você vai construir a tábua desse outro de forma que seja igual ao exemplo mostrado anteriormente. Se eu trocasse os elementos lá no segundo, as duas tábuas ficariam idênticas. Tá? Então primeiro você pega o grupo multiplicativo. Então você vai colocar... deixa eu colocar o pincel aqui primeiro. Então você vai colocar a operação de multiplicação para a tábua. E aí os elementos 1 I menos 1 tá ficando
esses riscos, essas letras minhas não estão ficando boas porque eu estou fazendo isso aqui tudo com mouse. E eu sou horrível para fazer isso com mouse. Não é fácil fazer com mouse. Aqui também. Aqui menos 1. E menos I. Então são números complexos. E vamos multiplicar e preencher toda a tábua, tá? Deixa eu só pegar uma outra cor. Aqui, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes I, o próprio I. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos I, menos I. Aqui nessa coluna do 1 também a gente já pode preencher tudo desse jeito também, porque qualquer coisa operada com 1 aqui vai dar ela mesma na multiplicação. Dá pra gente ver aqui que o número 1 seria o elemento neutro desse grupo, tá? Aí, deixa eu ver, fazer mais um elemento aqui, ó. I vezes I dá menos 1. I vezes menos 1 dá menos I. E assim por diante. Tem que preencher toda ela. E aí depois o que você vai fazer? Só um pouquinho. Vai fazer a tábua do outro grupo. Construir ela de forma que seja semelhante. Deixa eu ver, tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. De forma que fique semelhante a essa. E quando eu trocar elementos aqui, eu obtenho aquela mesma. Eu posso fazer aqui a operação isomorfo multiplicativo. Aqui é uma operação genérica qualquer, eu posso fazer a operação estrela, posso fazer a operação delta, então. E agora os elementos. Mais convencional é escolher esse E como sendo elemento neutro. E aí aqui eu posso colocar ABC, mas também não sou obrigado a colocar assim, ó. ABC, que no caso eu estou dizendo o seguinte, que o 1 aqui vai ser o mesmo que o E, o I vai ser o A, o menos 1 vai ser o B e o menos I vai ser o C. Mas eu não preciso fazer assim. Vou voltar aqui. Eu posso colocar BCA, eu posso colocar CBA, tá? Não sou obrigado a colocar ABC. Mas eu tenho que fazer esses elementos aqui de forma que quando eu fizer a troca neles aqui, eu tenho que construir essa tabela de forma que quando eu fizer a troca dos elementos, vamos colocar assim, por exemplo, e assim vai. E colocar A por enquanto e depois vocês terminam de fazer o resto, tá? Eu tenho que fazer de uma forma que quando você olhar assim e for trocando um por um os elementos, trocando na mente mesmo, você vai ver que essa tábua vai estar idêntica a essa. É simplesmente isso, bastante simples. Se isso ocorrer, então vai ser isomorfo a outro. Se você tiver feito a tábua de uma forma que o seu I é A, ok? Então, aqui, ó, aqui seria o A. E como aqui está sendo I, aqui também obrigatoriamente vai ser o A. Se na sua tábua aqui for o B, por exemplo, ó, tá vendo que aqui é I e I. Se aqui for A e aqui for B, então vai estar errado, tá? Esse grupo G não vai ser isomorfo a esse grupo H. É extremamente simples, é só construir a tábua de forma que os elementos fiquem nas posições ali semelhantes, tá? Aqui, ó. Você vê, tem um menos I aqui. Aqui também tem um menos I.
O elemento que tiver aqui vai ter que ser igual ao elemento que está aqui. E se você escolheu o C como sendo menos I, então aqui obrigatoriamente vai ter C e aqui também vai ter C. É isso. O isomorfismo é importante no sentido de que vocês veem que a gente tem dois conjuntos que são isomorfos e quando é muito difícil realizar uma operação em um conjunto, a gente pode realizar a operação em outro conjunto e depois saber qual é o resultado naquele primeiro conjunto que a gente não sabia operar ainda. Percebam que eu vou dar um exemplo disso e vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Percebam que a questão de isomorfismo aparece também em álgebra linear, onde a gente tem uma transformação linear. Essa transformação linear pode ser um isomorfismo se ela for injetora e sobrejetora também. Vocês já devem ter visto isso em álgebra linear. E aí os dois espaços vetoriais na transformação são isomorfos. A questão de grupos também, a gente pode pensar assim, vocês já devem ter percebido lá em espaços vetoriais que a gente tem um conjunto com duas operações, mas vamos pensar só numa operação lá, na operação de adição. Ele satisfaz algumas propriedades. E algumas daquelas propriedades é as mesmas propriedades que aparecem em grupos, né? Então, os espaços vetoriais com a operação de adição são grupos também. A questão de grupos é uma questão muito geral, assim, tá? E para isomorfismo de grupos, eu passei para vocês uma leitura para fazer também. Vocês leram, vocês devem ter visto esse exemplo aqui, que, por exemplo, se a gente tiver aqui o conjunto dos números reais estritamente positivos e aqui o conjunto dos números reais, esses dois são isomorfos através de uma função aqui, que é o log, tá? O logaritmo aqui que leva números reais estritamente positivos em números reais. A gente pode pensar aqui nos dois grupos. Qual seria o primeiro grupo? O conjunto dos números reais estritamente positivos estritamente positivos com a operação de multiplicação é um grupo. E para o segundo aqui, o conjunto dos números reais com a adição também é um grupo. Tá? Então aqui a gente tem dois grupos, eu posso, sei lá, dizer que esse é um grupo G, esse aqui é um grupo J. Essa função logarítmica é um isomorfismo. É possível provar que ela é um isomorfismo. Lembra que para ser um isomorfismo, primeiro você tem que mostrar que é um homomorfismo e depois mostrar que esse homomorfismo é injetor e sobrejetor. A questão de ser homomorfismo, vocês sabem que tem essa propriedade que o log de um produto, log de x vezes y, é a mesma coisa que log de x mais log de y. Aí percebem que aqui já está mostrando que é um homomorfismo, no sentido que aqui a operação é a multiplicação. Então aqui a imagem do composto está sendo o composto das imagens. Aqui é a operação do segundo grupo, tá vendo? A operação do primeiro grupo, a operação do segundo grupo. A gente tem um f de x operado com y é igual a f de x mais o f de y aí, tá vendo? E além disso, é possível mostrar que essa função é injetora e também é sobrejetora. A gente pode lembrar disso até olhando simplesmente para o gráfico de uma função logarítmica, né? Que ele faz isso aqui, ó. Ele vem aqui, eita, peraí, aqui assim e vai subindo. Aqui para baixo ele desce infinitamente também, aqui também. Então ele pega todos os números reais para baixo e para cima, tá? E é uma função injetora porque, deixa eu pegar aqui uma outra cor.
aqui. É uma função injetora porque cada número que você pegar no domínio, você vai ter um na imagem aqui, ó. E assim, você não vai ter dois elementos do domínio associados à mesma imagem, tá? Igual você teria numa parábola, por exemplo, onde esse elemento aqui um x1, por exemplo, aqui, um x2 aqui, tem a mesma imagem aqui, a mesma altura, uma altura, sei lá, y0 aqui. Aqui numa função quadrática, por exemplo, ela não é injetora. A gente tem dois elementos aqui com a mesma imagem. Aqui não, você pegar dois elementos diferentes do domínio, ele sempre vai estar em alturas diferentes aqui, vai ter sempre uma imagem diferente. Uma função injetora. É sobrejetora também, porque além disso, aqui os valores do contradomínio a gente vê no eixo y aqui, ó, no eixo dos y. E todos eles serão atingidos. Qualquer número, o maior que for lá para cima, uma hora essa curva vai chegar nele. Ela cresce devagar, mas uma hora ela vai chegar nele. Aqui para baixo também, por menor que seja o número, essa curva vai chegar até lá. Então, todos os números reais são atingidos por essa função, tá? O contradomínio é igual à imagem, portanto a função é sobrejetora. E a injetora então é uma bijeção. Logo, essa função aqui é um isomorfismo, tá? E quando foram criados logaritmos, a ideia era justamente o caso de, ao invés de efetuar uma operação difícil, fazer uma mais fácil. Usando essa propriedade aqui, ó, digamos que alguém quisesse calcular o produto de dois números bastante grandes, sei lá, 2, 7, 8, 9, 0, 0, 5, 4. Aí quer multiplicar esse número aqui por um outro número também, 7, 6, 9, 11, 7, 5, 3, 2. Queria fazer um produto assim e não tinha calculadora. Ficava bastante difícil multiplicar. Tá? Digamos que esse aqui fosse o número x, ó, e esse aqui fosse o número y. Ao invés de fazer esse produto aqui, fazia o seguinte. Pensava, qual que é o logaritmo desse número? Olhava numa tábua, foi uma tábua feita por, acho que é John Napier, e nessa tábua ia ter o logaritmo desse número, então ia ter o log desse número, o log de x, olhava qual que era o log de y, e somava, aqui ó, esse com esse, somava os dois logaritmos. Ao invés de multiplicar números bastante grandes, simplesmente fazia uma soma, que é muito mais fácil de fazer do que a multiplicação. E aí, uma vez que achou o resultado dessa soma, pela propriedade aqui, ó, log de x mais log de y, é log de x vezes y. Então, se você achou quanto que é a soma, você sabe que essa soma vai ser o log do produto desses dois números grandes. Vai ser o logaritmo do produto. E aí você tem o seguinte, você tinha uma tábua e aqui tinha esse valor logaritmo e aí você só olhava aqui qual que era o elemento que teria esse logaritmo aqui. Esse elemento aqui seria simplesmente o valor desse x vezes y. Tá? Aí é uma forma de associar aqui os números reais estritamente positivos com os números reais através dessa função aqui, ó, pensar o seguinte, eles são isomorfos e ao invés de eu fazer uma operação difícil aqui, eu posso fazer uma operação mais simples aqui, os logaritmos são números reais aqui, posso fazer uma operação mais simples e depois eu volto para esse aqui e obtenho o resultado aqui. Quando a gente tem que dois conjuntos são isomorfos, é possível fazer esse tipo de coisa e
todas as propriedades, essas propriedades de grupo aqui, que tiver na operação aqui, no caso dessa multiplicação, também vai ter aqui, ó. Tá? Vão ser semelhantes. Então a gente pode tipo transportar uma coisa para outra. Isso é extremamente útil, tá? A questão de logaritmo nem tanto, porque logaritmo, isso aqui mesmo era útil antes de existir as calculadoras, os computadores, tá? Hoje em dia essa parte em específico não. Eu não estou dizendo que isomorfismo ou logaritmos não sejam importantes, tá? Eu estou dizendo que não é necessário mais usar essa questão de logaritmos para fazer o produto entre dois números como era feito antigamente. Mas é isso aí, então, tendo mais dúvidas aí, continuem mandando as dúvidas aí.